Olá, e hoje nós estamos aqui em mais uma edição do nosso Mitre Vendas Cash. E hoje está especial, hein, Cleone? Sim. Hoje está especial que nós estamos trazendo aqui 2 convidados que a gente tem muito orgulho de trabalhar junto aqui na Mitre Vendas. E vão contar um pouquinho da história deles. Está especial, hein, Cleone? Meus filhos. O pessoal pergunta se eu tenho filho, ó. Aqui tem 2. Não, o Cleone tava desde ontem. Que horas vamos pro podcast? Calma. Hoje ele tava numa animação dessa gravação, agora eu entendi, né? Legal. Estamos aqui com a Can e com o Félix. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra quem estiver nos assistindo, nos ouvindo. Sejam bem-vindos. A Can e Félix. Boa Como tarde, vocês Sofia. estão? Boa tarde, Cleone. Tudo bem? Surpresa, né? São os 2 primeiros coordenadores a vir aqui no podcast. Que até então foram só os diretores. Sim. E a Ariela. E parceria. E a parceria. Gestão. Então vocês, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Importante pro pessoal saber um pouquinho mais de vocês aí, né? Que são pessoas importantíssimas aqui do nosso processo. Obrigado. E eu fui coordenadora aqui na Mitre, eu coordenei 11... Eu nem tinha feito essa conta, eu fiz um dia numa reunião dos coordenadores. Eu coordenei 11 produtos nossos. E para quem às vezes está aqui nos ouvindo, nos assistindo, enfim... Não tem a ideia de como é a nossa estrutura e o quão fundamental é o coordenador, né? Nossa. Que vocês é a cultura ali da empresa, é o dia a dia, é o abrir ou fechar plantão, é a cada tratativa, é as 1000 reuniões, são os 1000 relatórios, é Sofia, é Cleone, olha... É verdade. Não, é muito alinhamento, sim, né? Sim. Então eu queria ouvir um pouquinho da história de vocês, o Acan, nesse mercado de alto luxo, o Félix, que 22 anos, 22 Félix, anos, no mercado imobiliário? No mercado imobiliário, desde 2002, 21 anos, pra ser mais exato. Caramba, eu me casei em 2004, olha isso. Eu já estava trabalhando. Já estava nisso, parabéns, Félix. Parabéns, Félix. Então, para quem tem dúvida aí se a profissão dá certo ou não, Funciona. O Acan já tá um tempo também, né, Acan? Sim, não tô tanto tempo aí quanto o Félix, mas quase lá. Tô com 17 anos de mercado. Nossa. 17 anos de mercado. Tempo, né? É bastante tempo também. E antes disso, que você trabalhava onde, Acan? Antes eu trabalhava em mercado de luxo. Eu vim da Dolce & Gabbana, né? Uma loja então, que eu gosto. Tive uma experiência muito boa lá, que só agregou, vindo trabalhar com o mercado de alto padrão imobiliário também. Que legal, Acan. E você pode me dizer bem mais, né? Esse atendimento de alto luxo tá em falta, né, no mercado. A gente... Tá bastante em falta. Não é um processo fácil, porque não faz parte da realidade, né, da grande maioria das pessoas. Né? Uma das coisas que a gente tem aqui de inovação dentro da Mitre é o Luxury, onde os nossos corretores têm um treinamento, têm uma base para esse tipo de cliente, né? Que é um perfil diferenciado. Então, a gente precisa ter uma noção. Então a gente vai conversar bastante, hein, Cleone? Para você que está aí, tem dúvida de como atender esse cliente de alto luxo, então tem a pessoa certa aqui, né, Acan? Porque Dolce & Gabbana tem umas coisinhas ali que é um pouquinho, total. né? Atendimento da Dolce & Gabbana é alto luxo mesmo. Então, sim. Quanto tempo você trabalhou lá, Acan? 7 anos. Se manter 7 anos. E você trabalhou em outra grande marca também, sim, não foi? Trabalhei na Jaguar Veículos. Jaguar Veículos também. Trabalhei 2 anos lá. 2 anos lá quando só alto luxo, né? O Acan gosta das coisas básicas. Só coisa boa. Só coisa boa. Que legal, Acan. Que legal. Uma bagagem muito boa. Mas eu acho que o que eu mais trouxe é a naturalidade no atendimento. É isso que eles buscam. O que você elencaria, assim? Chegou, assim, para os seus treinamentos com os corretores, quando você está fazendo um atendimento desse. O que você percebe que falta, até para quem está aí nos ouvindo e fala assim, poxa, tem que corrigir nisso aqui. Quando a gente está falando de um atendimento de alto luxo. Então, acho que, na verdade, o que a gente precisa aperfeiçoar é a naturalidade no atendimento, né? Nós trabalhamos, o nosso produto, ele está equiparado às melhores marcas que a gente tem no mundo quando a gente fala no ramo imobiliário. Sim. Né? Então, a gente não tem que ter nenhum temor em passar o preço, nem falar a proposta do nosso projeto. A gente está entregando o que a gente tem de melhor aqui no país, se não no mundo. Então, assim, eu acho que essa naturalidade no atendimento realmente é algo que a gente precisa aperfeiçoar. Então agora você falou uma coisa que também me irrita absurdamente, queria saber se irrita vocês. Quando você pergunta o preço de alguma coisa e a pessoa ela responde tudo menos o preço. Então isso tá errado, né? Tá muito errado. 999. Isso. Nossa, muito errado. Né? Como que, se eu te pergunto assim, quanto que é isso?
Como 10 que você... milhões de reais. E tá tudo ok. E tá tudo ok, porque é um preço que faz sentido para ele. E a diferença vem na sua explicação, né? Exatamente. Porque o preço, ele tá vinculado aqui, né? Se a pessoa não sabe explicar... Quando a gente tem a segurança de falar esse valor, essa segurança, ela se vem através do conhecimento do projeto. Né? Do conhecimento da empresa, em cima de toda a estrutura que vem atrás para a gente ter a segurança de falar esse valor. Porque aí o cliente vem e fala assim, mas 10 milhões tá caro. E aí? Caro comparado com o quê? Eu acho que esse contra-argumento é muito forte. Qual referência, Qual né? referência que você Porque está usando? tem o porquê da esse gente cara? estar falando daquele preço, Exatamente. né? É A gente está importante. trabalhando localização, padrão construtivo. Né? Então, Porque se o meu terreno é desse lado ou do outro lado da rua, vai mudar o preço. Muda. Muda a insolação. Muda muito. A vista, a altura. Muda Não, muito. e o argumento é fogo. Eu tava com um cliente esses dias no ML, apartamento de 1.700.000, 1.800.000. E aí a finalidade do cliente, comprar pra morar. E ele falou, pô, mas aqui do lado tem um concorrente que eu fui lá por 11,5. Eu falei, realmente tem. Eu falei, mas assim, você quer morar, você vai morar um tempo, 10 anos, 12 anos nesse imóvel, né? Agora, a alvenaria estrutural igual ali, que você pega, bate um prego no segundo e no décimo você escuta, acabou. O cliente já entendeu na hora. Entendeu. Mas tem qual o era a preço, proposta. né? Não Tem tem, o não preço, tem né? como Não tem você como. conseguir fazer mágica na questão, né? Tem o É a preço mesma disso. coisa. Se você paga numa roupa da Dolce & Gabbana 10 mil, a pessoa chega lá e fala, tá caro, Não. Não. né? Eu tô... tem uma discute saia preço. aqui de 10 mil, mas vai ter saia de todo preço. Por que você vai comprar uma saia de 10 mil na Dolce & Gabbana, por exemplo? Como que você fala isso, pro... Que às vezes não é a realidade do corretor. E ele fala assim, nossa, mas isso tá caro. Como às vezes não é a realidade do cliente, ele não compra imóvel todo dia. Não, é o acabamento. Muda É o tudo. acabamento? É o discurso acabamento? É o acabamento. A gente é muito claro a qualidade do produto utilizado em alto padrão Sim. do que o que a gente costuma ver de médio padrão. Muda muito a qualidade. Então a gente precisa ter esse conhecimento, a lavagem, o tipo de costura usada, o tipo de fio de acabamento usado, assim como o nosso. Né? Uma das coisas que muita gente aí desconhece é essa necessidade que a gente tem aí do carro pipa dentro das nossas construções para não ter nenhum tipo de trinca no cimento, na estrutura. E a Mitre prioriza muito, muito isso. Isso é uma das coisas que a gente trabalhou, eu trabalhei muito nos projetos que eu já fiz aqui de coordenação, com esse tipo de preocupação de entrega ao nosso cliente. Sim. Né? Porque era Que isso nítido, vai a gente refletir a manutenção do longo prazo. Se você está com um prédio que toda hora trinca, Exatamente. o custo disso vai vir no condomínio. Exatamente. Então a gente temos São Paulo é uma cidade que está em crescimento vertical de uma forma muito forte. Sim. Né? Então a gente é muito fácil de mostrar essa diferença para o cliente. Né? Porque Sim. na Mitre a gente tem lá o carro-pipa chegando de 10, 20 minutos, tá sempre chegando Olha. durante esse processo e a gente fala, no nosso concorrente, você pode ver. Cadê Porque tem um dele? custo, né? Tem um custo para isso. Muito Isso- interessante. E a gente pode falar também que é o acabamento, né, dos nossos produtos, porque prédio também é o acabamento que faz diferença final, né? Sim, então, e é caro. Que é a parte mais cara da obra. É a parte mais A parte cara. mais cara da obra, o acabamento. É caro. É caro. Todos os nossos projetos, áreas comuns, entregues decoradas, equipadas, muito fiel ao que a gente apresenta A qualidade. como proposta. E você sabe que agora a Sofia foi no Casa Cor, né? Ela e a Sim. Bárbara, eu fiquei vendo as fotos lá. E alguns ambientes ali, quando você traz para as nossas áreas comuns, cara, o nosso salão de festas, ele poderia estar perde exposto nada, lá na né? Casa Eu Cor. tinha a cadeira lá do espaço do artefato que está... aquela cadeira está na nossa área de lazer do ADOC. Olha isso. Aquela cadeira, que está Assim. exposta agora como uma modernidade. A gente já prometeu Já isso tava o lá. ano passado como design. Então, Olha isso. agora você falou, né, acabamento, é verdade. Eu tava olhando ontem, veio essas assim, lembrança, né, remember no celular. E aí eu tava fazendo o fechamento de uma venda no Raízes Vila Matilde 1, tem tempo. E eu tava com um casaco Dolce & Gabbana de onça. E eu uso ele até hoje.
né? Eu usei esses dias. E às vezes a pessoa olha e fala, nossa, que bonito tal. Aí eu tava olhando e falo, gente, tem 12, 13, 14 anos. Isso e tá mesmo. igual. Verdade. É isso Vai mesmo. lava, volta. Sim. Então, quanto que quando você pega um utensílio desse, né? Durável. Seja, e divide nesses anos 12 todos, anos. quanto que ficou? Sim. É bem E isso. quanta roupa às vezes a pessoa comprou e fica, não, isso é Sim. caro, mas é caro comparado Comparado aqui. a quê? Exato. Né? Mala que eu te falei, eu já tive várias malas que quebrou, né? É. E aí eu falei, não, comecei a comprar mala da Remova tem uns 14 anos. Você tem mala pra vida, não quebra. Exato. Então, só que aí você fala assim, entende? Tudo tem um é um investimento investimento. que vale muito. Isso Então, aqui na Mitre é a mesma coisa. Eu moro no Mitre, não tem nem não tem o que comparação. falar, né? Não tem o que falar. Não tem nem o que falar. E, Félix, nesses 22 anos tem história, hein? Tem. Bom, resumindo, eu passei pelas imobiliárias, tá? Por algumas Como que imobiliárias. você veio parar no mercado imobiliário? Que todo mundo Ó, tem uma história, né? Resumindo, foi o seguinte, eu trabalhava como corretor de seguros no Bradesco. Podia falar a marca, né? Trabalhava no Não, mas Bradesco. Não tem problema, não é concorrente. Trabalhava no Bradesco e aí a minha irmã era gerente de uma agência na Lapa e comentou que tinha um gerente, o marido dela tinha sido promovido a gerente numa imobiliária grande de São Paulo. Uhum. E aí eu fui conversar com ele. Eu já estava 2 anos no banco, já fui campeão algumas vezes e tal. E eu estava cansado já. Apesar de trabalhar só 6 horas por dia, de 6 a 8 horas por dia, fechava a agência e tal, não sei o quê. Cara, eu buscava sempre mais. Eu sempre trabalhei além do horário, né? Então eu tava procurando um desafio. Precisava ganhar mais. E aí surgiu essa oportunidade, fui lá conversar e tal. E falou, cara, aqui não tem limite. E você que vai fazer teu horário. Aí pronto, abracei. De lá pra cá, desde 2002 pra cá, eu fui pra cima e assim, passei por algumas empresas. Mas depois que eu entrei numa construtora, aí eu acho que não tem mais. O mercado mudou, as imobiliárias eram que dominavam o mercado Só até tinha então. imobiliária. Só tinha imobiliária. Só existia As construtoras house. não tinha house, né? Tinha. E aí as construtoras começaram a ter suas houses, eu falei, vou experimentar. Meu, não tem, é outro mundo, é como ele falou, entrando no que o Akan falou, é você vender uma marca. Sim. Então você tem respeito. Você bate Sim. no peito e fala, não, eu represento essa marca tem isso. Ah, mas mesmo que seja um produto de um valor um pouco econômico, vamos dizer assim, da área econômica, é o mesmo padrão construtivo. entendeu? E no econômico, o nosso padrão ele tá acima. Exatamente. A gente entrega mais do que Isso. os Sim. concorrentes Muito quando se a mais. diz Com no certeza. popular. Muito a Então, mais. Tipo, Guilhermina, onde eu acantava lá, a gente tem concorrente ao lado que, se for na mesma linha, a Nossa, gente tá um né? nível acima. Igual quando a gente pega, desculpa te cortar, não, mas- lógico, imagina. mas a gente saiu agora do treinamento dos nossos produtos dos jardins, que é alto padrão. O nosso alto padrão, ele tá acima da entrega Da do alto entrega. padrão do bairro, porque Sim. a gente oferece ali um serviço que não tem, né? Exato. Não, Exatamente, hospitalidade. A gente toda tá a nossa acima em estrutura. tudo que se diz Então. respeito, a gente tá um pouquinho acima ali do E à negócio. frente. É por isso essa tranquilidade quando a gente fala de valor. Sim. E é essa parte que eu acho que assim, é o surpreender o cliente que é o melhor, sabia? Sim. Positivamente, lógico, Sim. não negativamente, surpreender no lado positivo. Você entregar além do que foi prometido. Isso é Sim. muito bom. Sabe, o cara ligar, o cliente te ligar com satisfação. Cara, acabei de receber meu apartamento, cara, obrigado por ter me ajudado na época que eu estava comprando. Isso é muito bom, é orgulho pra gente, entendeu? E aí passei pelas algumas construtoras e assim, eu acho que é o caminho para o corretor que estiver iniciando é a construtora. Imobiliária é essa coisa, não, temos um portfólio de 3 mil imóveis, de várias construtoras. Mas o foco é Mas tudo, né? Exato, foco é tudo. Esse ano eu faço 10 anos aqui na Mitre. E muitas pessoas, colegas, passaram por aqui e ficam nessa questão. Ah, tá lançando aqui, igual pipoca. Isso. Tá lançando ali, tá lançando aqui, tá lançando... Pessoal, foco, sabe por quê? Porque quando eu tenho clientes que me ligam de 10 anos atrás, que hoje estão vendo outra situação, falam, Sofia, me dá uma opinião Exato. sobre isso aqui. Sim, E isso é importante. Por Lógico. exemplo, para vocês, se Confiança. sentam numa mesa, a confiança de vocês. O cliente ele vai ver a empresa que vocês escolheram, o porquê Sim. que vocês estão aqui. Então, tem que bater identidade. exato. Né? Totalmente. Então, isso é muito importante. Se não você tá num lugar que você não compra, É. eu posso sentar e vender qualquer produto da Mint porque eu compro todos. Eu tenho até uma discussão em casa. Porque quando a gente vai lançar alguma coisa, eu chego assim pro meu marido e eu Vou falo comprar. assim, nossa, que bom, né? Parece assim, quando é uma fácil. campanha de roupa, alguma É coisa assim, fácil. você vai e pega uma peça, né? Um apartamento, Lógico. eu sou essa pessoa. Sim. Porque você olha o Cleone mesmo e fala, pega que isso daqui tá bom. Do que a gente, não é a gente fazendo assim conta e o quanto que isso é bom. Sim. Porque você olha e se fala, poxa, é satisfatório, né? Lógico. Uma das seguranças que eu tive num dos projetos de coordenação, fiquei coordenando um projeto 1 ano e meio. E depois de 1 ano, eu já trabalhava. Um dos discursos que eu usava com o cliente, ela falava, eu não tenho problema de pós-venda. Sim. Eu já estou aqui há 1 ano.
você vê, os nossos clientes são nossos vizinhos. Sim. Olha como é que é o clima aqui, entendeu? Você Sim. tem total segurança no projeto que você vai estar investindo, Sim. entendeu? Os meus clientes estão aqui, ó, passam comigo, me dão bom dia, às vezes vêm aqui, tomam um café comigo. Isso é credibilidade. Sim. entendeu? Total. Não, a credibilidade sempre brinco, né? Na onde eu moro são poucos vizinhos, mas todos me conhecem. Isso é Se desse, verdade. imagina, eu tava lá no lançamento, conheci todos, encontro no elevador. Na semana, lembra, teve um lançamento do Brooklyn que me chamaram na recepção. Eu tinha colocado o flyer, né? Ó, pessoal, quem quiser, a gente vai ter lançamento da Mitre esse final de semana. E coloquei no grupo dos moradores. Eu nunca apareço muito por lá, só mando os convites de lançamento. Mas um abraço a todo mundo que mora no meu prédio. E aí apareceu a minha vizinha. E eu nem a Sofia, eu falei, eu? Daí eu pedi pro Cleone ver. E aí falou, não, eu vi o que a Sofia colocou, tá? Aí o Cleone atendeu. E minha vizinha, na semana passada, tava chegando, era 11 da noite, e eu peguei o elevador com ela dela, ai, Sofia, olha aqui tem meu apartamento, já me ligaram pra eu pegar as chaves, porque antecipou Isso é tal. muito legal. Legal. Você imagina, né? Isso Eu vendi o primeiro, ela Nossa. comprou pra investir, e o como que isso não tem preço? Não. Não Não tem, tem. porque eu tenho total Não tem. tranquilidade. A pessoa Sim. está chegando e fala, ó, Sofia, veja bem. É. Você chegando, né? É. Não tem como, a pessoa sabe onde você mora. Sim. E isso é uma credibilidade, gente, que eu posso falar pra vocês. É difícil. Isso é Quando muito você legal. trabalha numa empresa séria e trabalha sério também, Sim. acho que eu nunca tive problema assim, de reclamação. Foi um casinho ou outro de problema da construtora, mas é na época da imobiliária. Sim. Depois a gente acaba andando, tá saindo. Mas eu sempre ajudei a resolver também. Sim. Nunca fugi da raia, assim, de indicar o canal certo e tal. Sua primeira venda demorou quanto tempo pra fazer? Primeira venda eu demorei mais ou menos 15 dias, cara. É mesmo? Foi rápido, né? Uau. Foi rápido. Como foi foi? rápido. Você lembra? Disciplinado. Deixa eu tentar lembrar fez aqui. indicação? Ele já falou que ele Foi. gosta de chegar antes do horário, ficar até então, mais tarde. sete mais tarde, é Não isso. tem Sempre- segredo. Não tem segredo. Uma coisa que eu adoro fazer, pirata. Adoro então fazer vai. pirata, Adoro fazer pirata. Então a gente sair na frente. Então a primeira venda foi realmente foi indicação. Foi indicação. O cliente chegou me procurando e tal. Eu tinha feito pirata lá antes, 2, 3 meses antes. E nesse empreendimento, ó, o primeiro que eu fiz, vendi 68 apartamentos. Uau. Vendi isso? 68, num total de 559. Eu tava fazendo uma conta agora aqui. Faz quanto tempo você tá aqui na empresa, Félix? Aqui faz 4 meses. 4 meses. Ah, acho que você já deve ter batido 100 unidades aqui, né? Creio que sim, acho que sim. Sim. 4 fez meses essa conta já aí. vendeu 100 meses, sim. unidades, colocando Ou 25 Nós por estamos mês. batendo. Ontem batemos um marco aí de mais de 1.000 unidades vendidas em 6 meses. lindo. Em 6 meses, ontem dia 6? Sim. Sim. A gente cresceu 50% a mais, Sim. pelo que eu vi Em relação hoje ao na ano apresentação. passado. Nossa. Orgulho Então, de assim, pertencer, é isso. O ponto é, às vezes a pessoa Total. fala assim, tá ruim, mas tá ruim pra quem? Exato. Né? Nós fazemos o nosso meio e é oportunidade, gente. E a venda, ela não é sozinha, né? Pra você, corretor que tá aí ouvindo, vou pra cá, vou pra lá. Entenda o seguinte, para o sucesso de vendas não é somente do time de vendas. Você precisa ter uma construtora séria, Sim. você precisa ter um Perfeito. time com um alinhamento de qualidade ajustado, Sim. com preço ajustado. Isso é uma equipe. Pós-venda. O pós-venda, que o nosso é interno, não é E terceirizado. importante também, só, um caixa forte da empresa, né? Claro. Isso é Que imprescindível. hoje, vou te falar, uma das coisas que está fazendo grande diferença aqui pra gente entregar esse resultado é a condição que a Mitre está em aceitar a proposta, em aceitar o cliente, né? Porque hoje está super favorável para o cliente, muitas das vezes, comprar da forma que, né? Sim, porque a Conseguindo gente consegue flexibilizar. tomar juros baixos. Eu já O banco, a trabalhei gente em tem empresa. credibilidade de carteira. Tem colegas que estão aqui que trabalhou também, que tem empresa que é assim, ó. Se o cliente não pagar 10% do valor do imóvel nos 6 primeiros meses, ele não compra. Não compra. Não Né? compra, Então isso é uma barra muito forte. Sim. A gente tem essa vantagem aqui, pelo menos nos últimos negócios que eu fiz aí, grandes negócios, muitos foram por conta disso. Não, o juros está alto, não vou comprar. Eu falei, faz o seguinte, doutor, deixa o teu dinheiro aplicado, consigo flexibilizar para você, paga uma mensal ridícula Simbólica. aqui. Hoje a correção do INCC ela é uma correção muito baixa. Você deixa o teu dinheiro aplicando, o imóvel vai valorizar pela falta de terreno em São Paulo. Então esse é o maior argumento nosso da situação. Então, além de tudo isso aí, de ter o pós-venda, de ter inteligência de marketing, de, né,
ser uma empresa é o caixa ali que ajuda Sim, a gente na muito aprovação forte. de proposta, sim. As condições que a gente consegue trabalhar são imbatíveis. Realmente, as condições que a gente consegue apresentar para o cliente como um cenário favorável é muito bom mesmo. E aí também linka com a organização financeira da empresa. Sim. Porque é uma empresa organizada, né? Então a gente consegue ter um preço diferenciado de mercado, tanto pela compra, que a gente, né, na hora de comprar ali faz uma negociação muito boa e controlada, mas no desenvolvimento de projeto, na administração da construção. Porque, ó, eu tava conversando, tava conversando com um colega nossa essa semana, e ele falou, ó, em determinada obra de tal produto que eu tô tomando conta, foram ver lá, fizeram um estudo lá, teve um desvio de 30 milhões. Eu acho que foi um negócio de ferro. Aqui não dá Ferro, mesmo, vinha a um gente caminhão, olha tanta linha pra... O caminhão vinha, deixava o material, Um pouquinho, no final do dia, esse mesmo caminhão Recolhia. voltava e pegava o que tinha deixado. Exato, eu E vi não isso tinha aí. ninguém para supervisionar, e 30 milhões num prédio que muitas das vezes Não, a Can já é comentou 100. aqui da nossa obra e tal, a organização não dá. O nosso nível de organização aqui na Mitre, eu posso falar pra vocês, porque eu participo de todas as reuniões, assim, viabilidade e tal, é na linha. Então, isso faz uma diferença, porque Sim. impacta no bolso do cliente. Com certeza. Total. Hoje, nós temos aí o diretor-geral de engenharia, tem um diretor só de obras. Então, a operação da construção, amarrada, ela é né? nossa. É. Então, o diretor das nossas obras não é terceirizado. Então, exatamente aquele saco ali de cimento, a gente sabe o quanto saco de cimento tem que estar ali. Qualidade. Tem uma tecnologia que já saiu do que nós utilizamos nas nossas obras, que eles conseguem ter controle de tudo. Para ver como que tá o pavimento, o andamento, o time, a secagem. Excelente. Então, isso é um ponto muito Lógico. importante. Impacta muito no importante. custo da obra, com certeza. Claro. Todo prejuízo, perda de material, desperdício. Sim. Essa história que você falou, eu vi em outra empresa também, que tinha um grupo que era da empresa, mas eles eram terceirizados. Faziam os plantões de venda. Pra ter ideia, e acabaram que, depois fomos descobrir que os caras, o fornecedor, eles montaram uma casa de material de construção que fornecia para a obra, só que chegava nesse ponto. Chegava no final do dia, deixava Nossa. 400 latas, deixava 20 e levava embora o resto, entendeu? E o guarda assinava a nota, então, quer dizer, entre outras coisas, né? No fim, Sim. eles foram obrigados a instalar um compliance. Esse compliance, o cara passou a controlar até os pregos que entravam na obra. E um ponto importante de compliance, né? Aqui na Mitre, nós já tínhamos um compliance antes de abrir capital. Tá. Então, por isso nós conseguimos abrir capital em um tempo recorde, né? E fomos a primeira, e depois de 10 anos a abrir, porque a gente já tinha uma organização muito séria. E hoje, Sim. geralmente, a pessoa contrata um compliance quando ela está nesse processo para abrir capital. Não, nós já tínhamos isso como premissa. Perfeito. Isso como premissa. Então, essa organização acontece em todos os departamentos, Setores. assim, de acompanhamento, de todas as frentes. E isso impacta no preço. Sim, não tenho Impacta dúvida. porque a gente consegue administrar melhor, a gente consegue fazer negociações melhores. Então, para o cliente que ele não entende ali uma estrutura empresarial, ele só está vendo ali no final para comprar apartamento, isso impacta para ele. Lógico, não, com certeza. Isso impacta muito. E a Mitre, ela leva o sobrenome, né, de uma família. Então, o presidente aí da empresa, ele toma muito cuidado. Ele sempre fala, meu nome tá ali, Sim, né? Então, qual a seriedade disso? As pessoas têm que entender isso e fazer parte disso, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora, Félix, nesse tempo todo, Sim. qual foi o momento mais difícil que você passou? Olha, mais difícil, acho que o máximo que eu passei sem vender, assim, sem vender nada, foi no máximo 3 meses. Eu não tenho outra fonte de renda na minha vida. Não tenho Nunca outra. teve, Félix? Nunca tive. Nunca, vou sair do Vive mercado de- porque Não, tá ruim. Não. é venda. Nunca Sim. pensei. Eu passei dificuldade, lógico, mas você tem que se programar com aquela questão da reserva, né? Sim. Às vezes a reserva acaba e aí você tem que... Mas foram no máximo 3 meses, assim, e sempre fui atrás. Eu nunca fiquei esperando, nunca fiquei em rodinha. Isso aprendi. Eu tive muito bons mestres na minha escola, tá? Então, uma das coisas que ele foi colega de plantão comigo, depois transformou meu gerente, foi coordenador e virou diretor da empresa. Ele falava, olha, desde lá atrás ele falou, cara, nunca fique em rodinha, cara. Nunca fique em rodinha falando mal da empresa, falando mal do colega. Vai pra rua, velho, entendeu? Aqui ninguém paga salário, entendeu? Vai pra cima, vai buscar lá fora, entendeu? 10, 20 folhetos, e eu sempre fui Caxias nesse sentido.
Eu saí fazer meu trabalho, nunca fui embora antes do horário. Ah, mas deu 2 visitas, você é o número 35, cara. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu quero ir embora, vai, eu fico. Eu sempre fechei plantão. Sempre fiquei, eu não peguei 20, 50, 100 folhetos, eu espero alguém voltar. Entendeu? Eu tenho que acreditar no meu trabalho. Então sempre acreditei no meu trabalho. Por isso que eu acho que, assim, 50 na minha vida, em 22 anos, eu tive 3 ou 4. Não dá para não encher uma mão, pra você ter ideia. Porque eu sempre estava lá. E cuidando do cliente. E cuidando do cliente, acompanhando o cliente. Eu sempre fui, nesse ponto de organização, eu sempre anotava tudo que eu falava com o cliente. Ia fazendo acompanhar. Não tinha o Pinobox, não tinha essas ferramentas digitais, mas eu acompanhava. Que hoje ajuda, né? Ajuda muito. O corretor tem tudo hoje e de repente não dá tanto valor. Eu anotava tudo que eu falava na folhinha de FAQ. Falei com o cliente data tal, ficou de eu trazer a esposa, vai trazer a esposa, trouxe um amigo tal. Eu sempre, uma coisa que eu sempre usei para dobrar essa produção que o senhor falou aí, sempre pedi indicação. Sempre pedi indicação. Ó, leva esse folheto pro seu amigo, tem um parente lá que tá precisando, eu faço a mesma condição que eu fiz para você, especial. E o cara trazia um amigo, entendeu? Sempre ofereci. Aí que tá. Uma segunda, acho que depois desses populares, que eu comecei no popular, aí foi subindo pro médio, alto, padrão, comercial, fiz de tudo já. É o seguinte, primeira cobertura que eu vendi, uma mulher chegou no plantão que você não acreditava que ela tinha condição para comprar, entendeu? O pessoal falou, a gente conversando, tá um amigo meu que me deu toque, falei, cara, ela quer... Em que bairro que era essa cobertura aí? Era na Peixoto Gomide. Tá. Peixoto Gomide? Não, na como é que chama aquela rua? Nos Jardins. Nos Jardins, perto do Fricaneca, na Fricaneca. O apartamento era pequeno, tinha 58 metros, mas a cobertura era o dobro, era uma penthouse. A mulher solteira, tal, não sei o que, tal. Você olhava pra ela, assim, aparentemente não tinha condição mesmo. E sim, só tinha a única cobertura que tinha sobrado, tinha um cara que comprou 3. Aí meu colega falou, cara, vamos oferecer pra ela. Esse me ensinou. Eu falei, cara, mas ela tá comprando um apartamento, 180 mil. Era 180 mil, hoje tá 600 mil esse apartamento. O que você acha, Renata, de uma cobertura? Cobertura é muito caro, vai ser o dobro do preço, tal, não sei. Não, em vez de 360 mil, custava 280 na época. Ela falou assim, olha, se for esse valor, eu fecho. Na hora. Olha. Fechou na hora. Senão, não, é do jeito que você quer. Final 5 virado pra Paulista. Olha o preço há anos atrás. Há 20 anos atrás. Imóvel imóvel é moeda forte, né? Ó, eu falo o seguinte. Pra quem ficar e falar, não vai aumentar mais. Vai nessa. A gente deixa muita gente rica. Muita. Nós fazemos, como corretor, eu sou orgulhoso da profissão por conta disso. Nós fazemos muita gente rica. Sim. Eu tenho um cara que eu vendi pra ele, um desses de 60... Custava na época 49 mil reais, o apartamento do Butantã. Do lado em frente à estação... Vila Sônia hoje, pra você ter ideia. Estava 49 mil. Eu comprei um lá, depois de um ano eu vendi, por causa da valorização. Esse cara, ele era contínuo, faz tudo no Banco Itaú. Hoje ele é diretor do Banco Itaú. Me ligou, ele comprou na época que estava casando, a mulher tinha ficado grávida e tal, passou um tempo. Ele entrou em contato agora 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Ele queria uma casa no interior, em Dayatuba e tal, até 2 milhões de reais, pra você ter ideia. Mas ele, perguntei para ele do apartamento. Olha, não, quanto tempo. Quanto tempo? Mas esse negócio de comprar apartamento por 70 mil e na época ter virado 400 aconteceu muito. Aconteceu muito. Eu lembro que os meus diretores era isso. Eles tinham... Os caras tinham muito imóvel. Comprava por 470, virava 400. Exatamente. Eu me lembro que no Campo Belo, eu vendi Campo Belo por R$4.900 o metro. Olha isso. E aí, quando nós fomos... não tem em nenhum lugar esse aí, olha só que loucura. Eu tô no plantão do lançamento do Campo Belo um dia... Corretor, Cleone, você faz a mesa para mim? Claro que eu faço. Eu vou para a mesa, começo a escutar o cliente falando, que eu quero minha unidade lá, tal. Qual a sua unidade? Tanto? 17 mil reais o metro quadrado. Aí quando eu falei o nosso preço, que acho que era 14 e pouco lá do Campo Belo, ele falou, não, tá muito caro. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas caro referente ao quê? Porque o apartamento que você mora hoje, que você pede 17 mil, você pagou 4.900, você também falou que era caro. Ele falou, como você sabe? Eu falei, porque eu era o corretor que te vendi. E aí eu fiz a mesa do cliente. Né? E eu me lembro também que no ano de 2013, não vou falar empresa, mas teve uma empresa que lançou um produto na Vila Olímpia, na época por 23 mil reais o metro quadrado. Eu achei um absurdo aquilo. Saiu até no jornal como um absurdo, 23 mil reais o metro quadrado. E na época eu me lembro que eu atendi um cliente na Vila Olímpia que eu tava lançando o meu, eu falei, você vê, lançaram por 23 o metro. Você acha que vai virar 35, pois virou 40 e pouco. Hoje o que tava 23, hoje tá 40 e pouco. Porque na cidade de São Paulo, 50 mil reais o metro quadrado já não é algo que você fala assim, não tem. Tem um monte. Em volta do Shopping Iguatemi, aqueles por andar ali, é outro padrão de construção, sim. Mas é isso, tem vários por 50 metros. Pegando o gancho do que o Félix está falando, que você completou, Cleone, assim, vendo as nossas histórias,
Eu acho que o mais necessário que a gente tem em comum é a nossa disciplina, persistência e resiliência. Nenhum de nós três aqui foge disso. Todos nós temos histórias de venda, de cobertura, né? Bem no início aí da construção. Atendimentos de horas. Né? Então, eu acho isso muito bacana, que eu acho que é uma coisa que o corretor precisa entender. Sim. Né? Que você precisa estar lá. E existe um processo. Exato. Existe um processo. Sabe o que é campeão que as pessoas me perguntam na minha rede social? Né? Depois, assim, do porquê eu não tive filhos, se eu sou casada, na vida pessoal, depois disso, que isso daí tem muito, depois disso. Lógico. É uma receita pro sucesso. As pessoas, elas querem ouvir, assim, 3 ovos, uma xícara de farinha, fermento, açúcar. sabe assim, uma receita. Eu tenho uma receita boa. Boa, né? Né? Eles querem essa receita, Sofia. E eu falo, aí quando eu respondo e falo assim, primeiro, o que é sucesso pra você? Porque às vezes a pessoa fala, isso é sucesso. Não, mas calma, eu não tô nem no 1%, né? Eu tô 1% de onde eu quero chegar, calma. Lógico. E depois eu falo assim, é você ter disciplina e constância, você saber onde você quer chegar e só para quando você chegar. Exato. Então você vai ter muitos altos e baixos, como todo mundo tem. Só que as pessoas, elas não querem ouvir isso. Não quer. Elas ficam, não, mas me dá uma dica de venda. Me dá É uma fórmula mágica. Não é. Não tem Você forma precisa se propor a fazer e fazer Sim. todo dia. Exato. Então a pessoa pergunta, me dá um livro. Parece que ela quer algo ali pra ela. Fala assim, não, eu quero ter uma solução. A solução é você arregaçar a manga e você fazer aquilo todo dia, com vontade ou não. Deixa eu pegar um caderno pra anotar o que você tá falando. Eu falei, não. Não, é assim, Não tem vive forma, isso, né? Eu converso muito. Ontem eu tava conversando isso com um corretor nosso cedo. Ele, mas Sofia, eu falei, olha só, eu vou fazer 10 anos aqui. Você quer uma receita, que eu te fale assim, é simples, faz isso, só que não é só isso. Em 10 anos, o que eu tô te falando é o que eu tive que manter a constância e disciplina. E pra eu estar mais 10 anos, é constância e disciplina. Você vai ter problema, você vai ter vontade de desistir, você vai ter N coisas. É você ter foco, disciplina e constância no que você quer fazer. Então, parece que é uma coisa simples, mas não é. É muito complexo. É nunca afrouxar. Exato. Ó, a primeira, Você é imparável. eu acho que são várias receitas para o sucesso, né? Mas uma delas, eu acho que é acordar bem cedo, né? Acordar cedo. Não, agora eu tenho Sair que de te falar casa. uma coisa. Eu lembro, quando o Cleone entrou na Mitre, Sim, ele perguntou assim pra mim, Sofia, você acorda... Você lembra disso? sim, total. Lógico. Ele falou assim, não é possível que você acorda 4h30 da manhã. Você sente o quê? Tipo, te dá uma vontade, você levanta? Assim? Eu falei, não, Cleone, quando eu sono. acordo 4h30, eu sinto sono. Mas eu tenho um propósito, eu sei o que eu quero. Eu sei que tudo que eu quero fazer, eu não vou conseguir levantar 8. Eu não vou conseguir levantar 9, senão eu não vou conseguir fazer metade. Quando a pessoa chega pra mim e fala, nossa, como que você consegue fazer tanta coisa? Eu não tenho como começar sem falar assim, eu durmo pouco e administro o meu tempo. Porque as pessoas que ficam falando, eu não tenho tempo, elas não sabem se administrar. Porque aí se você vê 2 horas pra tomar um café, 1 hora pra te contar uma notícia que não vai edificar em nada, não vai te dar dinheiro aquilo ali. E aquela 1 hora... A gente tá rápido. Verdade. O Cleone, ele almoça várias vezes comigo, ele sabe, a gente almoça, comeu, levantou. Eu não tô, porque Não tem meia uma hora hora. de almoço, Não, 1 hora, às vezes eu vejo, né, assim, eu até brinco, às vezes a pessoa tem ali 1 hora e 12 minutos de almoço, né, que às vezes... Gravado. no CLT. Se tá 1 hora e 5 minutos, a pessoa fala assim, deixa eu andar um pouquinho mais devagar pra dar esse tempo. Exato. Pessoal, e não é isso. Aqui não Você foi tem que isso. pegar o tempo, né? Você é empreendedor. Então, olha que importante que é. E hoje o Cleone tá nesse clubinho das 5 já. Porque a gente já conversa esse Sabe o que horário. tá acontecendo agora? Porque você se torna o meio. Eu acordo, 5 é o horário que eu acordo, mas agora eu tô conseguindo acordar às 5, mano, já levanto no automático. Automático. E aí, às vezes, quando dá uns 5 para 5, já sem despertador. Eu já Não, tô eu acordando. acordo sem. E ele ficava abismado quando ele entrou Eu aqui. também tô começando a Não, mas você despertador. vê que... E olha como a influência, né? Que isso é importante. Se você tá com uma pessoa que ela não tem hábitos bons, seja no que for na vida, Sim. você vai ser a próxima pessoa, porque você é o meio. Exato. Então, eu brinco isso porque, geralmente, você tá ali todo dia. Você acaba pegando aquilo ali. Sim. Então, com quem que você está, né? verdade. Seja você corretor no plantão. Será que uma pessoa que sempre vende ou não? Ou não. Aí você tem que ver hábitos. Isso.
Você tem que Perfeito. ver. Você tá com uma pessoa que tem performance, ó. Félix vendeu nisso, mas ele nunca teve em rodinha. Não. Isso é na vida. É 2, 3 amigos, no máximo com o mesmo perfil que você. Sim. No máximo é isso. O cara tá na mesma pegada. Teve um corretor que falou, Sofia, você já fez parceria e tal no mercado? Nunca. Sabe por quê? Não. Imagina, eu trabalho igual um trator. Eu falei, não, eu vou matar alguém se eu fizer parceria. É difícil, sociedade é... Não, eu não faço. Isso é uma coisa pessoal. Eu falei, ó, você tem que confiar muito, você tem que agregar. E eu tenho um nível de exigência muito alto. Então, é complicado. Eu optei não porque eu já me conheço. Lógico. Né? Então, esse é um ponto, assim, importante, né? Agora, nesse tempo todo de mercado de luxo, né? O que essa questão até que o Félix falou, vocês tinham esse treinamento? Porque, igual ele olhou e falou, não, essa pessoa não deve ter essa condição para comprar. Tem muito corretor que comete esse erro, né? Então, esse é outra É muito reeducação que a gente precisa ter. E ter muita atenção, né? Porque a gente não julga. É feio A demais. Eu gente aprendi não depois, julga. tá? Eu aprendi Não, bastante. sim. Mas isso daí era no começo. Isso é um bem no ponto. começo. Não, se você fala o preço do apartamento Não, disso aí de lógico. 49 mil hoje, não é nem a Casa Minha Vida. Não, O nosso diferencial de atendimento, ele precisa ser o mesmo para qualquer tipo de cliente. Sim. Né? Eu acho que a excelência precisa ser 100% em qualquer tipo de cliente. Né? A partir de que você faz essa excelência para todos, não existe essa distinção, fica mais fácil. Mas é um erro muito comum, sim, a gente julgar quem está entrando. E assim, o alto padrão, ele não vai chegar de Rolls Royce para comprar um imóvel. Né? Ele não vai chegar dessa forma. E às vezes a gente comete esse erro aí. Espera só assim, né? Espera só chegando desse jeito. Sim. E às vezes. Que é na ideia, na cabeça, né? Né? E às Construiu vezes aquilo tem ali. tudo ao contrário. Né? Eu cheguei a te contar até um caso lá que a gente passou sobre isso. Né? Então, não pode julgar. Não pode julgar. Você tem que fazer o seu melhor sempre. sim. É isso. Você sabe que eu passei uma experiência uma vez? Eu fui comprar um carro tem uns 12 anos e era um carro bem caro. E eu tinha me planejado, né? E hoje eu não vou nem na concessionária e tal, eu não vou. Sofia compra só pelo telefone, não pela internet. Você acredita? Hoje O eu carro compro. dela, ela comprou aqui, Não, quero é um carro, sempre Você, assim. Cor Tal tal. modelo, tal cor, comprou, fiz o Pix. Não, eu tava no almoço e subi que Comprando o carro. Você tá Fez, fazendo. acabei de comprar um carro. Não tem tempo pra ir Não, lá. meu carro tinha dado um problema, eu falei, não gosto disso. E aí, não foi? Foi. Não. E aí, o segundo, o terceiro, de 10 anos, 11 anos pra cá, eu compro carro só assim, pra otimizar meu tempo. Mas antes, esse carro, é verdade, o Cleori tá aqui, pode comprovar. Eu falei, eu queria, né, aquela coisa, era uma conquista pra mim. Foi em 2011, tem mais tempo, né? 2023, 2010. 11 anos. Eu peguei o carro. 2010, isso daí. 13 anos. E aí eu falei, poxa, eu queria ir na loja, uma loja, né, cara, era o carro assim, né? Quando eu entrei, meu marido tava trabalhando, eu falei, eu vou passar lá, falei, porque eu quero ver a cor e tal, né? Quando eu entrei, a Cã, nossa, eu tava olhando o carro, ninguém veio falar comigo. E aí, se hoje eu tenho 38 e pareço ter 20, Só que é essa pirralha aqui dentro da loja aqui, Cadê o pai dessa criança? né? Agora que eu falei isso pro Cleone hoje, falei, porque ele falou que uma pessoa tava com 30, eu falei, meu Deus, eu tô jovenzinha, né? Mas tá bom. A Ianca, um beijo, ela já falou assim, Sofia, a gente tem que fazer o Sofia Day dos 40 anos, para as pessoas acreditarem. E aí, eu entrei na loja, ninguém veio falar comigo, e eu olhando o carro. Aí, eu olhando, vendo, abri a porta, entrei, olhei, ninguém veio falar comigo. 10 minutos, ninguém veio falar comigo. E eu tinha um carro caro, e eu tinha estacionado ele do lado e entrado. E eu falei, gente, ninguém veio me atender. Aí eu fui e falei com o vendedor, olha, eu tava vendo esse carro aqui, você pode me explicar um pouco mais sobre ele, né? Que eu queria ver o estofamento, os tons,
queria uma cor, assim, que eu queria uma cor chamativa, né? Tava naquela fase do carro da conquista, né? E aí, ele falou assim, olha, esse carro custa tanto. Não respondeu o que você perguntou. Nossa. Eu olhei, porque quando a pessoa ela fala isso, corretor, cuidado. Ela tá te falando que você não pode comprar. Você tem essa sensação. Sim. Porque não foi a pergunta. Foi. Eu sabia quanto custava. Tá querendo colocar uma barreira ali pra você. Para aqui. E aí, eu olhei, fui educada. Eu falei assim, eu não me lembro de ter te perguntado quanto custava. Daí ele olhou, não, mas é que custa isso e... não, você só pode parcelar esse carro em até 4 vezes. E eu falei, mas eu não perguntei isso. E aí, beleza. Só que eu tava disposta a comprar. O que eu fiz? Eu falei, obrigada. Eu observei, você logo sabe quem é o gerente, quem é a pessoa que tá na operação ali. Aí eu chamei ele e falei, olha, eu vou comprar esse carro aqui, mas eu não quero que o vendedor seja aquela pessoa que me atendeu. Daí o vendedor veio, por quê? Eu falei, porque você me tratou mal. E assim, né, depois eu contei isso pro meu marido, ele morre da vergonha disso, porque ele já é a pessoa que sai comprando em outra loja. Eu sou a pessoa que eu resolvo, tipo... E quando eu comprei o carro e tal, aí a loja me mandou um pedido de desculpa, dos quais eu não aceitei. E eu mandei de volta e falei que as desculpas não estavam aceitas. Porque depois que você faz uma coisa e pede desculpa, você não volta o tempo que aquilo aconteceu e aquela experiência. Sim. Então, pare de pedir desculpa quando você tem que corrigir o erro e não fazer de novo. Porque o que passou já foi. Então, a pessoa fez aquilo ali, a desculpa dela não vai me deixar me sentir melhor. Então, você, corretor que tá aí, você tem que tomar muito cuidado. Que você cometeu um erro desse, você não vai ter tempo pra desculpa. Vou falar uma experiência que aconteceu aqui na Mitre só. Então, aqui, ó, a gente faz eventos, né? Sim. Amendoim, buffet. Ó, desde 2016 eu acompanhava uma senhora que ela ia nos plantões pra comer e nunca comprava nada. Pois eu vim aqui pra Mitre. Esse Aí eu tô num plantão aqui assim, quem olha pro lado, eu falo, não é pra você tá me seguindo. Mas eu soube que ela já vinha aqui também, já era uma, né? Aí uma diretora nossa pegou e foi pra mesa com ela. E antes da diretora ir pra mesa, eu falei, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa mulher aí, eu conheço ela desde 2016. Ela não compra nada. Não, beleza. Pois a diretora foi lá e vendeu pra mulher. A mulher pagou o boleto e a gente recebeu nossa comissão. Não que eu subestimei essa mulher, porque eu tentei vender pra ela muitas vezes. Já fiquei horas com ela, mas aí depois que eu vi que não saía nada, e aí eu comecei a ver o movimento dela ir comer no plantão, dela ir no comer no plantão, só comia, brinde. A mulher morava aqui no Paraíso. Quando eu vi ela no lançamento do Tatuapé, porque tava dando um brindezinho, ela indo buscar uma viseira no Tatuapé da Mitre, eu falei, não acredito, pois a Valesca colocou essa cliente na mesa, numa aclimação junto com a Artêmio, e ela fez a cliente assinar. Quando assinou, eu desacreditei. Eu fiz uma venda também quando corretor lá no Morumbi, pôs gasolina, ponto de captação, chegou um Chevette velho, o colega que tava do lado falou, não vou abordar esse Chevette velho não, deixa comigo. Só que ele foi muito ingênuo, porque eu olhei a placa do carro, era preta. Eu já me liguei que o Chevette era de alguém. Aí o cara parou, a hora que eu fui lá, ele falou, não, legal, era o dono do posto. Aí o cliente, a hora que demonstrou interesse, que o pai pegou e falou assim, não, meu filho tá procurando imóvel, aquele ali é meu filho. Aí o corretor que tava comigo, que falou que não ia atender, falou, não, a gente tem que fazer um 50 desse aí. Eu falei, tá bom, vai. Aqui, aconteceu 50. isso comigo numa situação, eu era coordenadora, e um cliente entrou no stand, e ele era cego. E aí uma pessoa de outra empresa falou assim, não perde tempo ali, Sofia, que já veio várias vezes em vários projetos e também não compra. E aí eu ouvi aquilo... E eu falei assim, eu vou atender, eu vou dar o meu melhor nisso. Você tem que tomar muito cuidado com essas palavras. Porque você tem que ir Porque a pessoa... Eu vendi para esse cliente. E foi um atendimento longo, porque você precisa... Imagina, como que eu ia conseguir explicar um ambiente, né, para uma pessoa que é deficiente visual. E a Mitre, ela tem todas as nossas áreas, a gente entrega tudo adaptado, né?
Então, você imagina, e eu ia nos espaços, falava... E ele falou, Sofia, você foi a única pessoa com paciência pra eu conseguir me localizar Lógico. aqui. Então, isso foi muito importante. Então, se você não tá preparado, às vezes o cliente... Não tem o cliente ruim, Não, tem um atendimento ruim, isso. né? Porque, ó, esse vendedor, ele me perdeu. Ele me perdeu. E a experiência que ele gerou ali comigo foi péssima. Sim, o meu comportamento em relação a esse tipo de atendimento é o mesmo que você, Sofia. Eu não deixo de comprar, mas eu escolho outra pessoa para me atender. Sim. Só que eu acho que quando a gente tem essa sensibilidade de fazer um bom atendimento, o retorno pode ser muito melhor do que o esperado. Sim. Tive uma experiência lá coordenando lá o Tatuapé, Uhum. que foi muito bacana, porque a cliente entrou no plantão carregando um carrinho de feira, de chinelo, e segurando uma criança no colo. Bem, cabelo desorganizado, enfim. Tava correndo. E eu lembro claramente do corretor virando para mim, poxa, eu vou perder a minha vez. Eu falei, não, é a sua vez. Você não tá perdendo ela, vamos lá atender. E aquele dia, nós fizemos um excelente atendimento. Eu atendi a cliente junto com ela, pedi para ele distrair a criança enquanto eu conversava com ela. Demorou uns 6, 7 meses. Essa cliente, ela comprou 2 unidades de 84 metros para fazer junção. Olha só, Uma de 68 e um estúdio para dar pro pai. tá vendo? Né? Mas foi. Demorou, mas a venda chegou. Caramba. E ela nos procurou pelo atendimento, porque eu não esperava que vocês fossem me atender dessa forma. Akan, uma dúvida. Você já tinha sido coordenador antes da Mitre? Eu fui em uma empresa Há muito tempo ou não? há muito pouco tempo. Pouco tempo. Pouco tempo. Então a sua Pouco maior tempo. bagagem como coordenador você adquiriu Toda aqui na Mitre. Toda aqui. Toda O Akan, pra oportunidade. quem não sabe, pessoal, ano passado eu vou chutar um número. Ele vendeu no Tatuapé, acho que mais de 150 unidades, sim, né? Sim. Umas 180 unidades ano passado no Nesse Tatuapé, né, número, Sô? Sim, dele sim, 190. Então a gente aqui, só nessa mesa aqui, a gente tem mais ou menos umas Nossa. 250 unidades Sim. nos últimos, no Exato. último ano aí. Último ano. E muito. agora eu queria, antes da gente encerrar, né? Hoje o Akan, ele tá à frente do trabalho no ML Brooklyn, que é o nosso projeto ali, cereja no Brooklyn. E o Félix no Butantã, né? Que nós já temos 2 cases ali de sucesso, que é a Drauzio e o Alto Butantã. E são projetos, assim, que zeramos, né? De vendas, um sucesso absoluto. E convidar, né? Esse corretor que tá ouvindo, quer saber um pouco mais do produto, a dinâmica ali de vocês, como que é... O projeto, o diferencial, se esse corretor ele vai trabalhar lá certinho, ouvindo o que vocês vão falar, se ele vai vender mesmo. Então, lá no ML Brooklyn, a gente está com 2 metragens incríveis. Melhor preço da região, 118 metros quadrados, 84 metros E que planta, quadrados. Né? Uma planta maravilhosa, 3 suítes, realmente é incrível. Eu fiquei encantado, compraria, mas sou suspeito, né? Porque Dimitri, gente, Já compra. é difícil, né? É difícil, mas compraria ali também. Então, assim, corretor, você que está nos ouvindo, é o momento. Todos os nossos projetos são ao lado do metrô. Mesmo o nosso cliente que não utiliza, ele entende essa valorização da proximidade. Então, é muito legal a gente trabalhar isso. Convido vocês aí para conhecer nosso projeto, tá? Vocês vão estar sempre assistidos, sempre acompanhados e a gente sempre dando o nosso melhor. Tá certo. Bom, Butantã Não para. não para, não para. Eu já deixei 2 turmas lá de manhã, foram pra rua, sabe? A gente não para. A gente, além das captações que a gente já tem, né? Que são pagos pela empresa, tem muita ação. A gente não para. É uma locomotiva, tem sempre ação de manhã, à tarde, a gente coloca o pessoal na rua. Oferta telefônica, hoje nós temos pizza. Amanhã provavelmente eu vou ver se eu combino depois com o Bonoto, mas a gente vai ter oferta Estrutura com pizza. completa. Estrutura completa, plantão com telefone, com 3 decorados. mail, 3 decorados maravilhosos, tá? Infelizmente o de 65 que não tem o decorado está acabando. Tem 3 unidades, 4 unidades Olha para o terminar. quanto nós investimos em PDV, né? Sim, 3 decorados. 3 decorados, E o plantão, o melhor preço da região, isso aí é imbatível. O
cliente, quando ele roda ali a região, nós mesmos temos produtos na casa, R$15.000, nós estamos falando de 11 na média ali, preço final. Tem colegas que foram me visitar lá e não acreditaram. Tem um colega da concorrência, quando eu mostrei a tabela para ele, o cara não acreditou. Falou, cara, como é que vocês estão conseguindo vender esse valor aqui? Falei, então, como a empresa pagou bem o terreno, tem padrão construtivo, e momento, está num momento favorável. Então, se o corretor pensar em um produto para ter liquidez e venda rápida, é Butantan, com certeza. Eu acho que os dois produtos aí, tanto o ML Brooklyn quanto o Butantan, pelo menos no que eu entendo de mercado, eles são os dois produtos que têm a maior chance de valorização na cidade. Com certeza. Né, o Brooklyn, o ML, por conta da verticalização ali da Vicente Hall, que nós estávamos comentando ontem, né? Com toda a infraestrutura do bairro que chega aí, o Butantan, porque do outro lado da rua em Pinheiros, Sim. a gente sabe, acabamos de sair de um treinamento nosso, aonde no Jardins a gente vai lançar por R$42.000 o metro. Já lançamos outro acima de 40 mil metros, e Pinheiros ali é um bairro que hoje estão trabalhando a 21, 22, 23. Exatamente. Atravessou pro lado de lá tá 11, então para esse 11 virar... Hoje já é 16 mil pronto 16 ali, né? mil pronto, então. Foi esse Então, para isso aí virar 18, 19, 20, é uma realidade total aí. Só que a gente tem que traduzir isso pro cliente que não vive essa realidade nossa. Exato. Não sabe. Ele não sabe. Então, às vezes, qual que é aquela questão? Ele tá falando da conversa de vendedor. Sim. Então, a gente tem que mostrar com dados e fatos, né? Então, você mostrando, não tem como. Não tem como. Imóvel é moeda forte. É moeda forte, com certeza. É moeda forte. Não? É verdade. E o cliente sabe disso. E lá no ML a gente tem 2 decorados, né? A Cando Studio e de 118. E do estúdio de 118. Maravilhosa. Ele já tá ali. Apaixonado. Realmente, nosso projeto, a gente fica apaixonado. Eu vou e falo, nossa, a suíte tá muito bem distribuída, o closet. Tá. Só, mas assim, o ML, né, que inclusive nas últimas das 2 últimas semanas, nós tivemos uma recuperação muito forte no produto, né, Sim. Venda acontecendo. A gente abriu venda agora, né? E aí, você pega assim, a condição que a gente aprovou ali do estúdio, por exemplo, numa região daquela, a condição é essa aqui, ó, não tem R$10.000 de entrada e mensais de 1.500. Ah, mas tem semestral? Não tem. Tem anual? Não tem. O saldo, você fica ali para você financiar ou fazer a quitação. Financiamento direto com a construtora, financiamento bancário, é o jeito que você achar melhor. Perfeito. Uma condição dessa, para o corretor que está escutando muitas das vezes aí, o Brooklyn é uma região neutra. O Butantan também serve para o cliente da Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. É uma região migratória. Migratória, isso. Perfeito. E principalmente para o investidor. Então não é possível que na carteira você não tenha isso aí. Em todo canto você vai arrumar alguém que queira investir. Você consegue pegar o cliente que ele está circulando, aonde ele trabalha a região central, o que for. Sim, é verdade. Nossas localizações são próximas de metrô, é uma premissa nossa de comprar sempre no eixo, então a gente não está comprando um terreno que ainda tem que valorizar toda a região, chegar à cidade, né? Não tem como. Já tá então isso daí é um ponto super importante, já está consolidado. Está consolidado. Né? Verdade. Mas eu gostaria de agradecer, passa super rápido a nossa uma hora aqui, olha isso. O papo tava bom. Né? Passa super rápido, eu vou deixar aqui na descrição o contato dos coordenadores, você que tem interesse, que quer tá aí, né, nos assistindo, nos ouvindo e fala assim, poxa, eu quero fazer parte da empresa, eu quero fazer parte desses projetos, desse sucesso, porque a gente tem um time aqui preparado para ajudar você, corretor. Perfeito. Só vem. Convidado. Aí, boa. Só vir. Bom, acho que é isso então. Sim, obrigado. A consideração de vocês, o Akan já tá apaixonado ali no ML, convidando para assistir, para conhecerem o decorado. Isso. Félix também tá lá. Butantan, esse ano a gente tem assim, se colocar todos os dias de assinatura, a gente assina todos os dias no Butantan. Todos os dias no total. Butantan. E o Félix agora tá com uma responsabilidade dobrada, né? Porque quando o Félix, pessoal, ele é novo de casa há 4 meses, então, né, a gente colocou ele no Butantan porque ele mora ali mais ou menos na região. E quando ele foi para lá, nós tínhamos um coordenador da casa, né, que é o Viegas, que também foi recém-promovido aí. Mas já tava o negócio andando, né? Sim. E aí a gente fez uma alteração. O Viegas foi pro onde o Akan tava. O Akan, que é o nosso linha de frente hoje aí no atendimento de luxo, veio ali pro ML, né? Acho que tem mais a ver em relação ao produto. E o Félix ficou lá. Então o Félix hoje é o pai da criança. Então, Félix, a responsabilidade ele é dobrada. Esse final de semana agora, a gente tá esperando as mesmas 10 unidades do Butantan. 50 e no mês 50 unidades lógico. Aí. Mas, ó, vou te falar, eu fiquei brincando aqueles dias que a gente, naquele grupo nosso lá de 50 unidades,
Mas vocês viram que no produto fez? É Não, possível. lógico, não é impossível. Não é, não. Não é possível. Não é, Acho que não. Sempre é possível. É a cenoura, tem que E, buscar ela. e é impressionante, né? Mas essas vendas que a gente fez ali no Butantan, vendas de vez, a gente vendeu de clientes Sim. que parou lá e comprou, a gente vendeu de oferta, Sim. a gente vendeu de carteira, a gente vendeu de trabalho de rua, de ponto de captação, e nós vendemos de farol. Sim. Eu me lembro Farol. que no lançamento do Butantan, teve uma diretora nossa, a Valesca, ela vendeu, se eu não me engano, ela tinha vendido no dia do lançamento ali de farol, de um trabalho que ela fez ali no Pirata, eu acho que foi 6 ou 8 unidades Nossa. de farol. Farol, você vê? Né? Então, muitas das vezes tem pessoa que, quem está escutando a gente, não tem muita base, começou Exato. agora no negócio, uma dessas coisas que a gente falou aqui, galera, vocês têm que fazer, ou você tem que ser bom na oferta, ou você tem que ser bom na rua, ou você tem que ter a disposição de farol. E a gente, como coordenador, eu fui coordenador há 11 anos, né? Então, eu tenho uma base de negócio, aí a minha base é a coordenação mesmo. Sim. E eu sempre fui um coordenador que eu sempre respeitei muito as pessoas e eu sempre vou extrair o que tem de melhor. Exatamente. Eu não gosto de fazer trabalho de farol, não tem problema, vem aqui. O que você gosta de fazer? É Eu gosto de isso aí. fazer oferta, Administrar, então né? faz Exato, Tem oferta. opção. É. E assim vai, tem corretor que, eu não vou conseguir fazer oferta, então o que você gosta de fazer? É farol, então vai fazer farol. E aí, cada um desenvolvendo isso aí, eu Melhor. acho que o negócio vira importante, porque os coordenadores aqui, pessoal, eles sempre vão estar à disposição, então aqui na Mitre, nós temos a coordenação como uma peça fundamental mesmo dentro do nosso processo. Eu, como coordenador, eu sempre enxerguei e sempre fiz com que a coordenação fosse importante no meu processo. Então, nos meus plantões, o coordenador, que no caso era eu, aqui no time nós temos a Gabi, que é minha coordenadora hoje, mas ela foi minha corretora também, então eu acho que é a única pessoa que de fato acompanhou de perto ali, não teve outras pessoas também ali dentro da empresa. Mas é isso, é ser o dono do plantão, é cuidar, é tratar o corretor, porque o E para gerente, quem quer muitas das fazer uma vezes... carreira, Cleone, aqui de coordenação, a gente tem a trilha de carreira. Sim, e assim, trilha de carreira, então já falei aqui, mas é importante porque é um bate-papo mensal que a gente vem falando ali de gestão, a gente vem passando muitas das vezes qual que é a ideia, porque às vezes a pessoa fala eu quero ser coordenador, mas não tem ciência do que é ser o coordenador. Exatamente. Acha que, quero ser coordenador, ok, virei agora o chefe do plantão e tô aqui, ó. Coordenação, pessoal, fácil, tem não. vários requisitos aí, um São deles, desafios. né, que tem coisas ali que não tem jeito, que pesa, a gente sabe que pesa. Na coordenação, abrir ou fechar não é fácil, né, porque... Cara, você é o dono do plantão. Se você não tiver ali, como que você vai fazer? E aí, o trilha de carreira é algo que o Félix, ele veio de fora, então teve uma adaptação muito rápida na empresa. É óbvio que com 22 anos de mercado, pai de família, né? Muito maduro aí, então não tinha dúvida disso aí, né, Félix? Ainda mais quando entrou vendendo ali, né? Não, gente. Mas assim, a preferência nossa aqui, pelo menos da empresa, é de fato formar os profissionais, os novos, dentro de casa, Perfeito. que já conhecem a nossa maneira, a nossa cultura. Então, é óbvio que a gente dá oportunidade para as pessoas de fora, mas não é muito o nosso intuito, não. Cada vez mais queremos adicionar pessoas de fora e sim fazer com quem está com a gente aqui na nossa família Mitre Vendas crescer, ou desenvolver, porque é muito bom. E aí a pessoa não vem com aqueles vícios todos de mercado, até mesmo porque hoje a forma que a gente pensa aqui da Mitre, eu também tenho um tempo de mercado aí, 16 anos, é diferente mesmo, entendeu? Então a nossa linha de raciocínio é uma, a nossa forma de pensar é outra. Nós temos a nossa forma de É o nosso fazer. jeito, e assim, Certo. e tá ok. Mas é tá- uma tá empresa tudo de certo. oportunidades, Está em né? crescimento. E assim, isso. e é o que eu tava falando com a Can ontem, Sofia. A Mitre de 2 anos atrás não existe mais. Mudou. É uma nova Mitre. É mudança constante. Legal. A Mitre hoje aí, ela tá aí de fato aí Evolução. numa evolução muito grande. Isso é bom. Então acho que é isso. Então o crescimento tá aí, o respeito com o profissional, respeito com o ser humano. E aí todo mundo caminhando e remando no mesmo sentido aí, que é de fato essa construção profissional, esse crescimento não só de empresa, mas pessoal mesmo, né? Para essa realização. É o que todo mundo tá aqui, né? É óbvio que a gente vai criando laços dentro da empresa, mas o intuito final, o nosso objetivo é de fato não só ganhar dinheiro, mas fazer com que as pessoas que trabalhem com a gente ganhem dinheiro, trabalhem e tenham uma segurança psicológica, que tenha tranquilidade, e que tenha paz e que sinta importantes dentro do processo. Porque aqui, dos meus coordenadores aqui, eu sempre falo e sempre vou falar, vocês são
peças fundamental mesmo aí para minha gestão, né? Então eu sou muito grato por tudo que a gente passa, pelos nossos bate-papos, pelas nossas trocas de ideia e por toda a negociação. Não tem jeito, é na dor que a gente vai crescer, são nesses momentos de dificuldades que todo mundo aqui tem. Não acha que nos meus 11 anos como coordenador foi só alegria, que não foi. Né? Teve momentos de aflição, teve momentos de dificuldades, teve momento de produto que eu estava com 3 meses de clientes represado, o RI não saiu, chegou o mês de férias e empurrou o lançamento para 3 meses, perdi o time todo. Já teve lançamento que eu lancei 2 meses de trabalho, no dia do lançamento vendeu 1 unidade. Teve época de mercado que não tinha lançamento, ninguém lançava, que era uma crise danada. E tudo isso aí, nesses 16 anos de mercado, passou. Tô aqui hoje, firme e forte. Se eu tivesse desistido nos momentos de dificuldades, né, com certeza hoje teria uma outra pessoa na posição que eu tô. Então, sou muito agradecido, grato a Deus por ter dado força. Mas também aí porque a gente tem que levantar cedo. Foram, é óbvio que sempre, eu sou uma pessoa que eu sempre vou pedir sempre uma direção, né, o meu faro. Mas realmente aí, então, é isso, pessoal. Então, acho que a minha consideração final... A consideração final. Em breve tô comprando carro por celular também. Isso. Posso falar? Meta. Isso é uma meta. Eu quero comprar um carro no Pix pelo celular. É isso. Pronto. Porque eu falei com a Sofia outro dia, eu falei, Sofia, mas não vai ver? Falei, Cleone, BMW não tem erro. Você quer ver o erro? BMW é só comprar. Você vai num Bentley, tem erro. Você sabe que carro você quer, isso. Né? São momentos, né? Sim. Mas eu queria agradecer mais uma vez. Obrigado. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, por acompanhar. Muito obrigada por nos acompanhar em 1 ano e meio já de podcast. Legal. Muito bacana ter vocês aqui hoje. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, Akan. Valeu, Félix. Obrigado pela oportunidade.